Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto intitulado Os 5 Pilares da Igreja. É um texto baseado no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Eu posso dizer com vocês, sem medo de errar, que poucos são os pastores que um dia trouxeram ao seu púlpito essa palavra, esse assunto. Eu vou além. Poucos são os pastores que conhecem a base de uma igreja verdadeira, baseados na Reforma Protestante e nos 5 fundamentos que firmam a igreja nessa terra. A Reforma Protestante, ela lançou os 5 pilares de sustentação para a igreja terrena, os quais nós vamos comentar nesta noite e nos minutos seguintes. O primeiro pilar, ou primeiro fundamento, diz e afirma que somente a Bíblia é a palavra de Deus. Então, somente a Bíblia, nada mais, nada menos do que a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus inspirada. É uma palavra inerrante, infalível e suficiente. A Bíblia, como nós conhecemos, é composta de 66 livros, todos eles escritos por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. A mensagem que contém a Bíblia, ela não precisa ser atualizada, uma vez que ela é sempre atual, ela é viva e é eficaz. A palavra, ela restaura a alma, ela tem poder de restaurar a alma. Ela tem poder para iluminar os nossos olhos e nos dar sabedoria. Sabedoria mesmo aos simples. Ela fala com autoridade. É a suprema regra de fé. Porque nós somos testemunhas fidedignas. Somos testemunhas inspiradas pelos atos de Deus através das revelações contidas na palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Ela é, portanto, a única regra de fé. É uma regra prática. É uma regra eterna e essa regra não falha nunca. Não existe outra verdade acima da Bíblia. Somente ela, somente a Bíblia é a palavra de Deus. Ela revela a mente de Cristo. Então a Bíblia revela a Cristo e a sua mente. A Bíblia ensina o significado do domínio de Deus, além de revelar a vontade de Deus. Uma vontade para toda a humanidade de todos os tempos. A Bíblia tem autoridade, tem poder para atrair pessoas para Cristo Jesus.
Ela tem poder para nos guiar, para guiar as pessoas em todas as questões relacionadas à fé cristã. Em todas as questões relacionadas ao dever moral. Portanto, a Bíblia, como revelação inspirada da vontade de Deus, cumpre e é completa. Ela ensina através dos ensinamentos de Cristo. E é a nossa regra, é a nossa fé e que deve ser colocada em prática. Pela palavra de Deus, nós nascemos, nós crescemos e somos fortalecidos. A palavra é leite puro para os infantes, para os pequenos, e carne para os experimentados, aqueles que conhecem a palavra. Ela é mais preciosa que o ouro, ela é mais doce que o mel, ela é o pão que alimenta, é a água que mata a nossa sede, é o martelo que debulha, é o fogo que aquece e é a espada que defende. Está escrito, irmãos, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Não são palavras minhas, são palavras escritas no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. A própria Igreja de Cristo está fundamentada na palavra de Deus. O Velho Testamento é o fundamento maior da igreja, pois ele apresenta Cristo como aquele que viria para salvar a humanidade. Portanto, irmãos, a Escritura está acima, mas muito acima da igreja. O segundo fundamento, somente Cristo. Então esse pilar que é Cristo Jesus é o segundo fundamento para a igreja, é o pilar, é o segundo pilar da igreja. Porque Cristo, irmãos, é a fonte suprema de autoridade cristã. Ele é o Filho de Deus unigênito. A sua autoridade é a expressão de amor. Isso é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. É a pedra angular, eleita, preciosa. É o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, e nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. A referência a Cristo como pedra angular prefigura um edifício construído com pedras espirituais. Isso quer dizer, são vidas regeneradas ao longo da existência da igreja.
essa igreja enquanto na terra. São palavras descritas em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Paulo também falou aos Efésios, capítulo 2, versículo 22. Então, a suprema fonte de autoridade é Cristo Jesus. Toda a esfera da vida está sujeita à sua vontade. Portanto, Cristo é a base da igreja. Nenhum conhecimento humano é suficiente para construir essa base. Não. Conhecimento humano nenhum é capaz de construir essa base. Porque para construir essa base, precisa conhecer a verdade. E essa verdade é o próprio Cristo. Conhecer essa verdade é necessário, é imprescindível. E para isso precisa da iluminação por parte do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele só habita nos salvos. Ele não habita em qualquer um. Ele só está presente na vida dos salvos. O cristão verdadeiro acredita que somente Jesus salva. Ele acredita que somente Ele, Cristo Jesus, é digno de receber nosso louvor. É digno de receber nossas orações. É por isso que a igreja verdadeira, ela tem de estar firmada em Cristo. E não em homens. Pois somente Ele, somente Cristo pode salvar e pode ouvir nossas orações. Ninguém mais. É com base nessa verdade é que Paulo afirmou que sua mensagem não consistia em palavras persuasivas. Não consistia em palavras de sabedoria. Não era sabedoria humana as palavras dele. Era uma demonstração do Espírito. Era uma demonstração de poder. Que ele não falava segundo as suas próprias palavras, sua própria sabedoria. Mas ele falava segundo o Espírito Santo. Eu não estou falando isso não. Verifica lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 ao 13, que está bem clara essa passagem. Também está escrito, irmãos: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelaste a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Palavra descrita no livro de Mateus, capítulo 16, 17. Então a revelação não vem do homem, a revelação vem de Deus. Toda verdade revelada a Pedro, a Paulo, foi feita por Deus. E essas verdades são a base da construção da igreja nessa terra. Portanto, irmãos, nós só podemos ser edificados na verdade. E a verdadeira igreja é firmada em uma verdade que se chama Cristo Jesus. Quando Cristo disse: edificai a minha igreja, ele estava falando sobre a sua igreja. Ele se identificava como sendo o arquiteto.
Ele falava que essa edificação se estenderia até a consumação dos séculos. Palavra descrita no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Então, o fundamento sobre o qual ele edifica a igreja está indicado nas palavras do texto. Que diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando ele fala sobre essa pedra, ele está falando sobre si mesmo. Ele se refere à verdade e não a Pedro, como muitos pensam e afirmam. Ele foi claro, quando declarou: edificarei a minha igreja sobre a confissão revelada pelo Espírito Santo a Pedro. E foi além. E também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá, declaração feita em Mateus capítulo 16, versículo 18. Essa pedra que os judeus rejeitaram não era Pedro. Ele, Cristo Jesus, é a pedra que foi rejeitada pelos judeus. Os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, são os judeus. Palavra descrita no livro de Atos, capítulo 4, versículo 11. Infelizmente, irmãos, ainda hoje muitas pessoas rejeitam a Cristo, a pedra angular. Muitas pessoas tentam construir a fé sobre outros fundamentos. Essas pessoas se esquecem que o único fundamento sobre o qual a verdadeira igreja se ergue é Cristo Jesus. E Cristo é claro ao dizer: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Palavras escritas no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Portanto, Cristo é o centro de tudo. Foi Cristo quem morreu. Ele morreu para dar vida a nós. Ele morreu para dar vida às pessoas e levantar uma igreja. Somente Jesus é o nome que salva todos os que invocam. Só Ele pode salvar. O terceiro pilar, ou terceiro fundamento da igreja, só a fé. A palavra de Deus é clara ao declarar: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, pela graça. Portanto, a graça é um favor imerecido. A graça nos oferece a salvação, uma salvação eterna, uma salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Logo, irmãos, a salvação é uma dádiva de Deus.
Nós somos salvos pela fé. Nós vivemos nessa terra pela fé, confiando na graça de Deus, confiando no sacrifício de Cristo Jesus. Cristo, com seu sacrifício, ele pagou todos os nossos pecados. Sim. Pagando nossos pecados, ele nos absolveu da condenação eterna. Ele nos absolveu da ira de Deus. Ele nos redimiu por completo. Portanto, só a graça de Deus pode perdoar nossos pecados. Em alto e bom som, nós podemos afirmar que não há salvação de forma alguma sem a graça de Deus. Logo, irmãos, o que salva realmente é a graça de Deus. Uma graça alicerçada na obra de Cristo Jesus. Uma obra feita lá no Calvário, quando ele entregou sua vida. Quando ele levou sobre si os nossos pecados. Ele pagou com a sua vida o preço da nossa redenção. Então nós somos salvos pela graça. Salvos para que toda a glória seja dada a Deus. Algo, irmãos. Nossa salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ele planejou, ele a realizou e ele consumou a nossa salvação através de Cristo Jesus. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. A palavra é bem clara. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Portanto, a salvação não é alcançada pelas obras, mas pela fé somente. Logo, ninguém poderá ser salvo, ninguém poderá ser justificado diante de Deus por suas obras realizadas nessa terra. Logo, a salvação não provém daquilo que fazemos por Deus. A salvação provém daquilo que Deus fez por nós. A Bíblia declara que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se veem. Palavra descrita no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é invisível. Isso quer dizer que um cristão verdadeiro vive pela fé, não pelo que é palpável, não pelo que é visível aos olhos humanos. Não. Logo, nós somos salvos não pelas obras, mas para as obras. Embora as obras não podem nos salvar, as obras são uma evidência da nossa salvação.
Isso quer dizer que fazemos boas obras não para ser salvos, e sim porque fomos salvos. Salvos pela fé em Cristo Jesus. Portanto, a fé, ela é a causa da nossa salvação. E as boas obras é a consequência da salvação. Portanto, existe uma fé alicerçada a obras como frutos. A fé, sem dúvida, é a causa instrumental da salvação. Está escrito, irmãos: todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Somos justificados pela fé, salvos pela graça, mediante a fé. O quarto fundamento, somente a graça. Somente a graça. Portanto, o povo de Deus necessita ser alimentado pela graça. Graça de Deus. Só podemos usufruir do reino de Deus pela graça. A graça é um favor imerecido. Um favor que Deus nos oferece, dando a salvação eterna através de Cristo Jesus. Então, a salvação, irmãos, é uma dádiva divina. Como eu falei, somos salvos pela fé. Nós vivemos pela fé, confiando na graça de Deus, confiando no sacrifício de Cristo Jesus. Com a sua morte na cruz, lá no Calvário, ele pagou o preço de todos os nossos pecados. Ele nos absolveu da condenação eterna, porque nós estávamos separados de Deus e estávamos condenados eternamente. Nós seguimos de passar pela ira de Deus. Mas Cristo, com sua morte, ele nos redimiu por completo. Ele nos deu condição para que nós possamos estar na presença de Deus novamente. Ele nos dá condição para que nós possamos ser salvos da ira de Deus. Não precisamos enfrentar a ira de Deus. Somente a graça de Deus pode e tem o poder de perdoar nossos pecados. Portanto, irmãos, não há salvação sem a graça de Deus. Logo, o que salva verdadeiramente é a graça. É uma graça de Deus realizada na obra de Cristo Jesus, alicerçada na cruz do Calvário. Porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele pagou com vida, com a sua própria vida, o preço da nossa redenção. Portanto, nós somos salvos pela graça. Somos salvos para que toda a glória não seja dada ao homem, mas a Deus. Porque só a Ele é toda honra, toda glória, todo louvor. Logo, irmãos, nossa salvação é uma obra exclusiva de Deus.
Ele planejou, Ele realizou e consumou a nossa salvação através de Cristo Jesus. Sim. Foi isso que Deus fez. O quinto fundamento, ou o quinto alicerce, é que somente a Deus toda a glória. Nós falamos que a salvação foi planejada por Deus. E que também é e será executada por Ele. Para que toda a glória seja para Ele. Cristo declarou que todo cristão verdadeiro deve prestar toda a glória somente a Deus, somente ao Pai. E jamais ele deve receber louvores por seus trabalhos realizados para o reino. Não são palavras minhas. Isso aí está escrito no livro de João, capítulo 5, versículo 44. Ou seja, nós não temos de receber louvores nem honras por nenhum trabalho que a gente faz nessa terra. O povo de Deus deve pregar e ensinar que a Bíblia é a palavra sagrada. É a palavra de Deus. E que somente ela é verdadeira. Que somente ela é a verdadeira regra de fé. É a verdadeira regra prática para uma vida cristã. Todo ser humano, ele deve adorar a Cristo. Cristo, cabeça da igreja. Cristo, Salvador e Senhor. Sim, Ele é o único Salvador e Senhor de nossas vidas. Consequentemente, irmãos, toda honra, toda glória, todo louvor deve ser dado a Cristo Jesus e a mais ninguém. Uma igreja verdadeira não louva ao homem, mas somente a Deus. Isso quer dizer que toda a glória dada ao homem é uma glória vazia. É idolatria. É abominação para Deus. Existem 3 pessoas, mas um só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus que nos criou, um Deus que nos salvou, para a honra, para a glória e louvor de sua glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide. Nossa missão nessa terra é glorificá-lo. Nós fomos criados por Ele e nossa alma só vai encontrar descanso quando nós vivermos para louvor da sua glória. Ninguém terá descanso se não viver para louvor da glória de Deus. É preciso que o nosso coração se renda a Ele. E assim, nós vamos dar a Ele todo o louvor. Nós vamos render a Ele toda a glória. Glória divina em seu nome. Está escrito na palavra
Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem do meu louvor. Nem a imagem do meu louvor. Palavra descrita no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8. Então observe que nós vimos 5 alicerces, 5 pilares, 5 fundamentos para a igreja do Senhor Jesus nessa terra. É verdade que além dos 5 pilares, a igreja do Senhor possui 3 grandes fundamentos. Ela é edificada em uma rocha. Primeiro fundamento. Ela tem um dono. Segundo fundamento. Ela é vitoriosa. Terceiro fundamento. Todos esses 3 fundamentos estão declarados por Cristo Jesus no livro de Mateus. Mateus 16, versículo 18. Então olha bem. É uma igreja edificada em uma rocha. Cristo Jesus fala sobre essa pedra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Essa pedra é a pedra angular, a pedra fundamental que é Cristo Jesus. Como eu já falei, muito acredito que essa pedra fosse Pedro. Porém, a igreja de Cristo não pode estar alicerçada no pó. Pedro, assim como os demais seres humanos, são pó. Estar alicerçado em Pedro é estar alicerçado no pó. Todo ser humano, como eu disse, é pó. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E no livro de Jó, capítulo 10, versículo 9. E, portanto, irmãos, o pó não é e nunca será pedra. Pó é pó, pedra é pedra. Deus revelou a Pedro. Ele falou quem era Cristo. Ele falou que Cristo era a pedra fundamental da igreja. O alicerce e a base da igreja ao dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Portanto, a força da igreja de Cristo é que ela é fundada sobre o Filho de Deus vivo. Portanto, Cristo Jesus é a pedra, o único e suficiente alicerce da igreja. Mas nós falamos que outro fundamento, que a igreja tem um dono. Cristo Jesus declarou: a minha igreja. Ele não falou a igreja de Paulo, a igreja de Pedro, a igreja de Mané. Não, ele falou a minha igreja. Isso indica que a igreja tem um dono. Um único dono, que é Cristo Jesus. Portanto, irmãos, todo o trabalho realizado em uma igreja deve ser feito para Ele, por causa dele e dedicado a Ele. Isso quer dizer que o músico toca para Ele. O cantor canta para Ele. O pregador prega por causa dele. Todos realmente, sem exceção, que fazem qualquer trabalho na igreja ou pela igreja, são servidores de Cristo Jesus. Então tudo que é feito para Ele e por Ele. Mas nós falamos que existe um terceiro pilar, um terceiro fundamento
uma igreja vitoriosa. Cristo foi claro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Cristo declara com todas as letras: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Portanto, irmãos, a igreja de Cristo é uma igreja vencedora. Muitos na história tentaram derrotar a igreja. Na trajetória da igreja, nesses mais de 2000 anos, muitos tentaram derrubar, muitos tentaram derrotar. Eu vou dizer para vocês, outros tantos até o final dos tempos tentarão derrotá-la, tentarão impedir o avanço da igreja. O inferno tem se levantado contra a igreja. Ele tem tentado derrubar o cristão, o povo de Cristo, nessa terra. Mas o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo, garante a vitória da igreja. A igreja vai viver eternamente e vai governar junto com Cristo Jesus no futuro. A igreja é vencedora. A igreja é vitoriosa. Amém.